Shalom Adonai, estamos dando início a mais um momento juntos, a mais um diálogo filosófico, a mais um aprendizado. Hoje, dentro da área ou do assunto que proponentemente também é estudado na teologia e na filosofia, que é a fenomenologia do espírito dentro da matéria ou da área de estudo denominada filosofia da religião. Tá? Então vamos ter um assunto na área da filosofia da religião. Tá? E quando se trata de filosofia da religião, nós temos um grande pensador que é o Georg Friedrich Wilhelm Friedrich Hegel. Sim, o Hegel. Hegel, que é um filósofo anglo-saxão, existencialista, fenomenólogo, tá? Trabalha com a fenomenologia e escreveu um best-seller das suas obras, que foi o Fenomenologia do Espírito, que faz aí uma relação com a teologia. Mas antes de entrar no conteúdo de hoje, nós vamos apresentar a você, nesse momento, esse livro aqui, ó, o Escatologia Pentecostal, tá? Um livro especial para você estar trabalhando, Escatologia Pentecostal, que é um livro que ele alcança uma gama de conteúdos extraordinária dentro do que se propõe, que é tratar sobre as origens da construção do pensamento escatológico no movimento pentecostal, como que surgiu, como que foi trabalhado nos princípios, nos primórdios, os fundamentos teológicos que é aplicado à escatologia pentecostal, depois a metodologia aplicada à escatologia pentecostal e, por fim, aí vem a reflexão, a área do saber relacionada à escatologia, como que pensa, como que constrói o pensamento escatológico dentro do movimento pentecostal, como é que é construído, tá? É um livro extraordinário, publicado pela editora Reflexão, e você pode estar adquirindo por apenas R$ 80. Muito bem, vamos então falar de Hegel, esse teólogo, esse filósofo alemão, que ele é uma referência a ser estudada na área da filosofia da religião. Quando falamos de conhecimento filosófico e religião, nós estamos falando de uma forma ou de diversas formas de conhecer, em que a primeira forma do saber imediato aparece facilmente, surge facilmente, como a mais adequada e a mais bela e até a mais absolvida e expressiva. E ela vai recair dentro desse contexto, desse formato, o que nós chamamos de consideração moral. O que Hegel chama de consideração moral, que é inocência e depois o sentimento religioso, a confiança, a ingenuidade, a fidelidade e a fé natural. Então, as duas outras formas, primeiro o conhecer, né, que reflete, depois o conhecer filosófico, saem justamente dessa unidade moral imediata. Então, tendo isso de comum, uma com a outra, a maneira de conhecer que quer aprender o verdadeiro por meio de pensar pode aparecer facilmente como um orgulho do homem que quer conhecer o verdadeiro para sua própria força. Como ponto de vista da separação universal
esse ponto de vista, ele até pode ser visto como a origem de todo o mal e de todo o evidenciar da malignidade, tá? Então, no que toque, no que tange a essa unidade natural, não é? No que tange a essa unidade natural, nós podemos dizer de que a proposta de Hegel, a proposta hegeliana, ela vai fazer um elo no concernente à construção da unidade natural e da unidade moral a partir do natural dentro do ser humano. Então, a ciência da lógica e o conhecimento relacionado com, vamos dizer assim, com o legado mosaico, né? Ele vai trabalhar dizendo o seguinte, Hegel, que uma antiga representação sobre a origem e as sequelas dessa cisão nos é construída no mito mosaico da queda de Adão. Porque ele, Hegel, claro, é adepto do misticismo e ele vai ter o texto como mitológico, tá? Então, ele vai dizer que parece ser adequado considerar muitas das questões relacionadas à religião como místicas. E aí entra a questão da filosofia. Então, ele depois vai entrar, Hegel, falando sobre a religião revelada, que ele, segundo as suas postulações, vai dizer que está implícito essencialmente no conceito da religião verdadeira, isto é, da religião cujo conteúdo é o Espírito absoluto, que ela seja revelada e em verdade revelada por Deus. Com efeito, sendo saber o princípio pelo qual a substância é espírito, enquanto forma infinita, essente, para si é autodeterminante. O saber é pura e simplesmente a manifestação. Então, o espírito só é espírito na medida em que é para o espírito. E na religião absoluta, é o espírito absoluto que se manifesta, não mais seus momentos abstratos, mas a si mesmo. Tá? A antiga representação da Nemeneses, daí ele voltando lá a Platão, né? Em que pelo entendimento ainda abstrato se aprendia o divino e a sua atividade no mundo, Hegel vai dizer que somente poder igualar ou ser um poder igualador o que viesse, o que poderia arrasar o que há de alto e de grande, dentro do contexto de Platão e Aristóteles, tá? Se opondo ao que é proposto, que Deus não é invejoso. Então isso pode se opor também às novas asseverações segundo as quais o homem não pode conhecer a Deus. E essas asseverações, elas são as mais proponentes e até se tornam inconsequentes quando feitas no interior de uma prática religiosa que expressamente se chama religião revelada. Então, Hegel vai dizer que, de modo que, segundo aquelas asseverações, seriam antes a religião em que Deus nada seria revelado, em que Deus não teria, ou seja, se revelado, e assim seus adeptos seriam os pagãos, que de Deus nada sabem.
E aí ele vai citar 1 Tessalonicenses 4, 5 e 6. Tá? Se na religião se toma a sério a palavra de Deus, em geral, pode-se, deve se começar também por Deus a determinação, o conteúdo e o princípio da religião. Isso defende Renga. É caso até que se recuse o revelar-se, se for ao contrário, e se revelasse, só restaria quanto ao conteúdo atribuir-lhe inveja, mas se absolutamente, de uma forma absoluta, a palavra Espírito, ela tem a condição revelativa em si mesmo. Tá? Agora, refletindo sobre a dificuldade do conhecimento de Deus como Espírito, Rengo vai dizer que esse conhecimento, que não se pode contentar mais com representações simples da fé, senão que vá adiante até o pensar, primeiro até o entendimento reflexivo, mas que deva avançar até o pensar conceituante. Então, correndo isso, quase não pode alguém espantar-se de que tantas pessoas, especialmente teólogos, enquanto mais solicitados a ocupar com essas ideias, tenham caído no acomodar-se